Esse é mais um Bem-Estar ao vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Juliana Ribeiro, repórter da revista Bem-Estar, e hoje o programa será sobre emoções que contagiam. Quem está aqui comigo é a editora assistente da revista Vida e Arte, Jéssica Reis, que irá apresentar as nossas convidadas. Olá! As nossas convidadas de hoje são a psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental Bruna Demarque, a psicóloga da Unimed Rio Preto, Janaína Isabel Moreira, especialista em infância e violência doméstica, e a psicóloga cognitivo-comportamental Letícia Brandão. Você que está nos assistindo, curta e compartilhe a nossa transmissão e deixe seus comentários, as suas dúvidas nos comentários do nosso vídeo. E eu queria começar o programa questionando vocês, internautas. Vocês já perceberam que às vezes vocês estão num ambiente e chega alguém e começa a dizer o quanto o dia foi ruim, que acordou e que já deu tudo errado, e aí parece que todo mundo tem uma notícia ruim também para poder contar, e aquele clima pesado sobrecarrega o ambiente. E ao mesmo tempo, se chegar alguém alegre contando o quanto o dia está gostoso, todo mundo também tem uma notícia boa para dar. Eu queria que vocês três me falassem, é verdade? Esse espírito negativo, as energias negativas ou positivas das pessoas conseguem contaminar, um ambiente inteiro? É possível isso? É possível. É possível no ambiente familiar, é possível no ambiente do trabalho, né? É possível, inclusive, quando a gente encontra alguém que não conhecemos, e essa pessoa ela pode estar desmotivada, incomodada e acaba nos contagiando também, né? E o contrário, né? Quando ela está bem, quando ela está feliz, quando ela está animada, a gente acaba sorrindo junto e acaba contagiando. Ô, Janaína, e esse contágio, ele não precisa ser necessariamente, eu não preciso nem conversar com a pessoa. Ela pode estar no mesmo ambiente, se eu estiver observando, eu consigo receber essa energia positiva ou negativa? Exato. Se você estiver no mesmo ambiente e a pessoa, de alguma forma, ela está manifestando essa emoção, isso passa a ser contagiado no ambiente, né? Quem está no ambiente está sendo contagiado pelo bom humor ou pelo mau humor. Entendi. As nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, eles dependem muito de como a gente interpreta a nossa realidade. Então, assim, eu já venho interpretando meu dia de uma forma ruim, durante ele inteiro, eu posso até influenciar as outras pessoas a interpretarem o dia delas da mesma forma, ou uma situação da mesma forma. Então aí todas as minhas emoções, sentimentos, comportamentos podem ser influenciados depois que há essa interpretação. Entendi. E, Bruna, dá para quebrar o clima? Se eu cheguei no ambiente, o pessoal já tá falando, porque eu bati o carro, porque eu não dormi bem à noite, e todo mundo tá contando uma história ruim. Eu posso perceber essa energia e mudar? E contar alguma coisa, quebrar o clima, dá para fazer isso? Sim, nós podemos fazer isso também. Primeiro, eu gostaria de falar também do porquê que isso pode acontecer, do porquê que as pessoas acabam influenciando a gente. Muitas pessoas comentam que pode ter alguma relação com a aura, com energia, mas o que as evidências científicas comprovam é que nós, seres humanos, para poder conviver em uma certa harmonia, nós temos um radar, nós temos uma anteninha em que a gente acaba captando a emoção das outras pessoas. Para quê? Para a gente se sentir inseridos também dentro de cada grupo. E isso tem a ver também com a empatia. Quando a gente se coloca no lugar do outro e vê que o outro já não chegou bem, que não está se comportando bem, que tem uma emoção às vezes negativa, a gente, por se colocar no lugar do outro, para se inserir naquele grupo, a gente acaba pegando aquela energia também. De uma forma, no caso, acaba podendo ser até inconsciente, mas a gente acaba sim pegando a energia do outro. Agora, como modificar isso? A gente pode modificar, de repente, primeiro, compreendendo o outro. Um grande filósofo, Spinoza, ele já disse que para a gente evitar julgamento, para não ter raiva do outro, para evitar menosprezar o outro e sim compreendê-lo. Primeiro, compreender o ser humano. Se ele é daquela forma, é porque ele teve vivências diferentes das nossas. E a partir do momento que a gente compreende e não julga, que a gente entende ele, conforme for na vivência, a gente pode às vezes comentar, falar alguma coisa positiva para aquela pessoa, tentar às vezes de alguma forma mudar a visão daquela pessoa.
O acolhimento é um caminho inicial para você conseguir, né, mudar o ambiente. Você acolheu, parece que você está chateado, está nervoso, né? O acolhimento já permite desarmar a outra pessoa. Você quebra aquele ciclo, né, que já vem vindo de energias, sejam negativas, né? E você mudando a interpretação, tentando ver de maneira diferente o que a pessoa, compreendendo ela, mas tentando mudar a forma como ela interpretou aquilo, você pode tentar quebrar aquele clima causado. Bacana. Já tem pergunta aqui dos internautas. A Lucilene Silva Alves está perguntando o que fazer com uma pessoa que vive 24 horas assim. Aí fica difícil, né, meninas? Isso tem muito a ver com a forma que a gente foi criado, com a forma que a gente cresceu. Todos os seres humanos e animais têm emoções, mas dentro do ser humano a gente tem várias sociedades e como elas interpretam as situações e qual emoção mais valorizada. Por exemplo, os latinos são mais emocionais, mais emotivos do que os americanos do norte. A gente faz essas comparações às vezes. Então, às vezes, a pessoa cresceu num clima ou ela desenvolveu durante a história dela um clima que faz ela interpretar tudo de forma negativa. Vivendo dessa forma 24 horas por dia e achando isso natural. Né? Como chama o internauta, Jéssica? Lucilene. A Lucilene já percebeu que essa pessoa faz isso, né? Então vamos reverter. Como que dá pra vocês darem uma dica pra Lucilene? Como ela pode chegar até essa pessoa e ir mudando isso? Porque às vezes ela também pode auxiliar se ela já percebeu que alguém tá negativo 24 horas. Talvez ela que tá próximo possa também ajudar, né? Sim. Conviver com uma pessoa que está o tempo todo pessimista acaba contagiando. Então, muito provavelmente, em alguns momentos, a Lucilene também ficou, né, incomodada e acabou manifestando o mesmo comportamento. Então, assim, eu entendo que para você conseguir dialogar, no momento da emoção é quase que impossível. No momento da raiva, no momento da angústia, é quase que impossível. O ideal é, fora da situação, fora daquele momento, né, tá num passeio, tá descontraído, sinalizar para a pessoa. Eu tenho percebido que você tem ficado irritado, incomodado. Eu gostaria que fosse diferente em certas situações. Quando nós pontuamos o comportamento de alguém, o ideal é a gente colocar também uma referência, né? Então você falou alto comigo, não gostei, né? E eu gostaria que da próxima vez, perto das pessoas, né, eu não conversasse, não falasse desse jeito. Espera, a gente conversa num outro momento, num outro lugar. Pontuar o comportamento sempre fora do contexto, fora da situação. E quando a gente também expõe os nossos sentimentos, parece que o outro fica mais atento. Por exemplo, ao invés de falar só para o outro, como o exemplo que você falou, você fala muito alto, a forma com que a gente fala, isso também pode fazer diferença. Quando a gente expõe os sentimentos, olha, eu fiquei chateado porque você fez isso. Quando você age dessa forma, eu me sinto de outra forma. Expor o seu sentimento para a pessoa, porque pode ser que ela fique mais atenta. Não fazer como se fosse algo acusatório. Exato. Poder mostrar como você tá e expor o que ela tem feito para levar aquilo. Exatamente. Fica mais fácil o diálogo. Você vai falar de você, não vai falar da pessoa, né? No momento que você falou alto, né? Você me expôs, eu me senti envergonhada, né? Você fala de você e não do outro. O que aquilo causa em você. Então tá aí, é uma tentativa, né, Lucilene? Vamos ver se essa pessoa de 24 horas passar 12 mal-humorado já vai estar no lucro, né? Sim, já vai certeza. ajudar. E a Letícia citou dessa diferença, né? O latino é mais expansivo. Realmente é uma coisa mais latina expor as emoções. Somos nós que compartilhamos, que temos essa necessidade de chegar até mesmo para o estranho. Às vezes a gente está num lugar, começa a conversar, conta como tá a vida, que às vezes você sai e fala, gente, nunca mais ouvi essa pessoa, mas ela me contou tanta coisa, né? Nós temos essa necessidade, é uma questão cultural nossa. Sim, a nossa cultura, ela é uma cultura de aproximação, de acolhimento, né? Diferente dos orientais, por exemplo, que tem uma tendência a ser mais racional na interação, né? Nós temos uma tendência de
aproximar, de acolher, de escutar, de estar atentos, né? É uma cultura hospitaleira, então a tendência de expor, de externalizar a emoção tende a ser maior. Demonstrar, assim, de às vezes falar mais altos, né? A gente vem de uma cultura italiana, né? De uma cultura latino-americana, né? Expansivos. Mas assim, vários pensadores, né? Vygotsky, Piaget, eles falam que nós desenvolvemos nossa personalidade atuando e recebendo o que o mundo nos dá. Então é assim que forma a nossa personalidade. Então nós colocamos nossa emoção no mundo e ele coloca a emoção dele na gente, né? E nessa troca que a gente é possibilitado crescer. Se a gente vive numa sociedade mais expansiva, como é o brasileiro, né? Carinhoso, expansivo, chorão, muitas vezes raivoso, é assim que a gente vai se comportar. Com certeza. Quer acrescentar alguma coisa, Bruno? Eu concordo com elas, né? A gente tem bastante influência do que chegou até nós, para a gente fazer a nossa formação. E isso também tem a ver da forma como a gente vai se comportar. Entendi. Nós temos mais uma pergunta já aqui da Jéssica Galdino. Ela quer saber quando ser pessimista se torna um problema. Olha, aí nós podemos falar sobre a somatização, né? Então, quando eu tenho um pensamento muito pessimista, a tendência é que o meu corpo, em interação com essa emoção, vai sentindo as consequências. Né? É onde nós começamos a sentir dores, né? Dor de cabeça, dor nas costas, né? A tendência é que nós contraímos o corpo e o pessimismo pode influenciar, sim, na saúde física. Sim, e também quando as pessoas começam a ter um certo prejuízo na vida, independente nas relações sociais, no trabalho, na saúde mesmo, quando começa a ter algum prejuízo, é a hora de começar a tomar uma atitude para realizar a mudança. Porque o pessimismo em excesso, ele pode sim, além de acarretar o organismo, por influência até bioquímica hormonal, que o nosso cérebro influencia também na nossa saúde, até nas relações, né? Como a Jéssica falou no começo. A forma como eu vejo tal situação, eu vou sentir algo com a influência também hormonal e eu vou me comportar daquela forma, como eu me sinto. Então, se de repente eu estou triste, se eu pensei em algo que me gerou uma tristeza, uma angústia, eu vou me comportar de uma forma para fazer sentido esse meu sentimento. Então, às vezes eu posso ficar mais fechado, eu posso me comportar de uma maneira em que começa a ter os prejuízos. E aí é uma hora da gente buscar outras alternativas, buscar ajuda. Usando o pessimismo, né, que está sendo o exemplo. Se a gente tem uma pessoa que é pessimista, a maior parte do tempo, a tendência é que haja um isolamento social. Então, a própria pessoa vai se isolando, ela começa a perceber o quanto esse relacionamento vai ficando dificultoso para ela. E aí a tendência do isolamento é onde ela pode culminar em um comportamento de afastamento mesmo do convívio social. Importante investigar também se não é um sintoma de algo mais problemático, né? Como uma depressão, algum tipo de transtorno. Se estiver muito grave, pode ser um sintoma. Né? Então, procurar uma ajuda de um médico, né? E perguntar, eu estou muito irritada, eu estou muito pessimista, isso está me prejudicando, o que pode ser? Mas a pessoa consegue perceber, assim, no início, ou ela começa a achar que o problema é os outros, não sou eu. É fulano que me irrita, eu não estou irritada, imagina. É o trabalho, sempre tem uma desculpa, o trabalho está me sobrecarregando, é o meu marido que não me entende. A pessoa começa a pôr a culpa no outro, é mais comum até você fazer uma autoanálise, dizer não sou eu, parece que assim, por mais que eu mude o ambiente, mas a raiva continua, não é só com a minha esposa, também é com um amigo. Demora para cair essa ficha? Demora. Pode acontecer. Nós podemos ter algumas crenças disfuncionais, de desamor, de incapacidade, e essas crenças podem influenciar na nossa vida. Então, por exemplo, a gente está na sala, entra uma pessoa e não cumprimenta a gente. Pode ser que se eu tiver alguma crença de desamor, por exemplo, eu posso pensar, nossa, a pessoa entrou e nem me cumprimentou.
ela não gosta de mim. Eu tenho certeza, essa pessoa não gosta de mim, eu sabia. Só que pode ser também que eu já tenho aquela crença que vem desde a minha infância. E então é legal pensar, interpretar os pensamentos. Espera aí, quais as provas eu tenho de que a pessoa não gosta de mim? Teria alguma outra explicação para isso? Ah, sim, pode ser que ela não dormiu bem à noite, que achou que me cumprimentou. Então, sempre analisar os pensamentos e essas crenças. Sempre se auto-interpretar e se conhecer, primeiramente. Nós estamos falando assim do outro, né? E para a gente identificar isso em nós? Nós vamos perceber o isolamento social, é uma tendência. Alguém que vai acabar sinalizando, né, ou um colega de trabalho, ou algum familiar, né, que se incomoda com o comportamento. É importante se olhar para o todo, né, aceitar a situação. Eu devo realmente estar muito incomodado, muito irritado, mas também, né, olha isso, olha aquilo, sempre o terceiro, né, culpando o terceiro. A questão é o que isso pode prejudicar a pessoa. Em um todo, pode prejudicar na saúde, no convívio social. Ela começa a identificar nela, né, que esse comportamento está sendo frequente, geralmente quando alguém sinaliza. Aproveitando a deixa, o Sandro Moreira está perguntando quando esse mau humor, esse pessimismo vem de um parente próximo, né? O que ele pode fazer? Como o mesmo exemplo da Lucilene, né, a outra pessoa. Sempre sinalizar dentro da situação, isso vai ficar um pouco difícil, né? A pessoa está irritada, você está nervoso, calma. A gente fica mais nervoso ainda quando alguém fala, você está irritado, né? Com certeza. Aguardar, né? Esperar um momento adequado, um momento mais descontraído, para dizer de uma forma mais tranquila que tal comportamento incomodou a pessoa. Eu fiquei incomodada, eu me sinto inibido quando eu vou conversar com você por conta disso. Mas é muito mais fácil a gente apontar e até mesmo dizer para alguém que não é tão próximo que o seu comportamento está me incomodando, do que alguém muito próximo. Às vezes a pessoa é tão próxima, tipo, é o seu pai, é a sua mãe, é um filho, e parece que dentro da família, se eu falar que você está muito nervoso, é o que você falou, você vai ficar muito mais. Só que às vezes com um colega de trabalho, esse nervosismo não vai explodir de uma maneira como explodiria com um pai. Tem um milindre maior de como chegar, que eu acho que é o caso do internauta, porque a pessoa é muito próxima. Então, assim, é mais difícil para quem é próximo de nós a gente tentar apontar com uma sutileza para que isso não vire ainda um problema maior em família? Nós precisamos identificar a afinidade que a pessoa tem com o outro, ou com o pai, ou com algum colega do trabalho. Se tem essa facilidade, se tem essa aproximação, se tem a aceitação do outro em acolher essa queixa, fica muito mais fácil, independente se é uma pessoa de casa ou se é uma pessoa do trabalho. Sim, é importante analisar o que você falou, a afinidade mesmo. Para saber a forma como falar para a pessoa também, isso pode ser muito importante. Porque às vezes a pessoa não quer receber aquela informação também. Às vezes para ela procurar uma mudança, por incrível que pareça, mesmo que seja melhor, para ela pode não ser o melhor, pode não ser bom. Ela pode ter alguns outros tipos de prejuízos também. Então, às vezes falar com uma certa cautela e deixar que a pessoa também decida da forma que ela achar melhor. Muitas vezes a gente já falou, né? A gente já sinalizou várias vezes, e tantas vezes dentro da família, porque está convivendo todos os dias, que a pessoa já está entrando por um ouvido e saindo por outro. Sim. Então, que nem a nossa psicóloga querida Janaína, espere um momento e faça que aquilo seja sério. E não mais uma vez falando, nossa, como você é chato, como você está irritado, né? Quando você separa esse momento que a pessoa vê, não,
peraí, não, acho que tem alguma coisa séria. Não é só ela falando de novo e de novo aquilo que eu já escutei. É que parece que no momento que a pessoa fala, é o momento do ringue, né? Então, é o que vocês falaram. Às vezes acaba acontecendo no momento errado, que o outro já tá nervoso, a emoção já tá à flor da pele, você solta o problema, aí vira aquela briga. E dá pra mudar assim. Ok, tô cansado do seu saco de pancada, já apanhei, já fiz isso, já fiz aquele outro. O outro continua descarregando tudo em mim. Dá pra, em vez de eu pegar e falar pra você assim, ó, você tá irritado, não tô gostando, dá pra tentar mudar e falar assim, vamos sair? Vamos para algum canto, vamos ver outras pessoas. Isso também é uma maneira de cortar, é uma opção. Assim, às vezes não é o momento, é que vocês falaram, não vai adiantar eu discutir agora. Então dá para chamar para fazer alguma coisa, ou o clima vai continuar pesado, não adianta em nada. O que vocês acham? Eu acredito que dá para fazer um combinado. Nesse momento oportuno de você dizer para a pessoa que o comportamento dela está te incomodando, você pode dizer para ela, nós podemos fazer um combinado. Quando eu ou você estivermos incomodados, irritados, a gente para a conversa, a gente sai de perto um do outro, ou nós vamos sair e fazer algum outro programa, espera se acalmar e depois a gente volta a conversar. O que você acha? Né? Passar o pensamento. Já ficar claro antes da próxima briga. Um contrato, tem um acordo. Nós trabalhamos isso muito com crianças, né? Então, quando a criança está ali no auge da raiva, da birra, não é o momento de você ficar gritando com ela, que você só vai alimentar aquela fogueira, né? Então, o ideal é você tentar distrair ela ou tentar afastar ela daquela situação em que ela está tão brava, tão irritada, né? E assim que os pais vão tentando lidar para ensinar o filho a se afastar das emoções negativas. Um exercício legal também, além de não estar próximo, né, do evento, é sair e pensar em 3 alternativas para aquela situação. Tá, se eu fizer isso, eu vou ter qual consequência dessa minha atitude? Se eu fizer isso, qual a consequência? E por terceiro, e diante disso, ponderar qual que é a melhor atitude a se tomar diante da situação, para não aumentar a briga, para não ocasionar outros tipos de discussões. Para a gente chegar nesse comportamento, o importante é a gente ter o autoconhecimento, né? Se você se conhece, se você conhece os momentos em que você fica incomodado, que você fica irritado, você com muito mais facilidade vai identificar no outro, né? Então, eu, no lugar da pessoa, talvez ficaria tão incomodada quanto. No momento que a pessoa está manifestando algum comportamento que você julga inadequado, o ideal é você fazer essa reflexão, né? A empatia. Então, eu sei o quanto ele está incomodado, eu sei o quanto ele está triste, eu vou esperar o momento dele, né? Eu vou deixar ele falar. A princípio eu concordo, mas depois eu posso retomar e dizer, olha, eu estava pensando naquilo que você me disse, não sei se é bem assim. Né? Mas quando você tem o seu autoconhecimento, é mais fácil de você identificar no outro e saber lidar melhor com a situação no momento. Nós temos mais um pedido de ajuda aqui de uma internauta, da Lovane Elias. Como faço para expressar meus sentimentos? Me ajuda. Acho que ela quer dizer justamente o nosso assunto de hoje, né? De repente ela é uma pessoa que não deve estar recebendo fechada, essas energias, né, negativas. Acho que nesse sentido ela deve estar pedindo ajuda. É uma coisa que a gente aprende, né? A gente nasce com as emoções, mas a forma como a gente coloca elas no mundo é aprendido, né? Por isso que a gente falou das diferenças das sociedades, etc. Ela precisa aprender, né? Então ela pode escrever como ela se sente, ler livros, né? Tentar entender que sentimento é esse. Nós temos mais de 11 mil sentimentos catalogados, entendeu? Então é difícil. A pessoa precisa ter esse autoconhecimento para sentir, eu estou frustrado, eu estou chateado, eu estou desgostoso. Né? E é isso que ela tem que começar a fazer. Entender o que ela está sentindo, parar e pensar. Pô, o que está acontecendo comigo? Tentar procurar trazer a emoção para a razão, né? Então, se eu estou muito irritada, o que está me fazendo ficar irritada? Né? Qual é a preocupação que está me incomodando, que está me importunando e o que eu posso fazer com ela? Como eu posso agir? Isso colabora para diminuir a ansiedade, para diminuir essa angústia. Né? Inicia desse pensamento. Isso.
A partir do momento que ela passa a conhecer mesmo os sentimentos, ela pode passar a expressar da maneira que ela gostaria ou não. E também, nesse caso, pode ser interessante fazer o acompanhamento psicológico para se conhecer, para entender como que são os sentimentos, para ela ver qual sentimento é esse que ela gostaria de expressar ou quais sentimentos. A terapia também pode ser uma ótima opção. Para autoconhecimento, para saber identificar emoção de sentimento. A gente é suspeita para falar, né? Mas isso também pode ser um perfil de educação? Ou é muito da pessoa? Cada um nasce de uma maneira, mas assim, também tem muito a ver com a família. Talvez na família às vezes não se expressava, não conversava tanto, essas emoções ficavam guardadas, talvez ela cresceu num ambiente onde pouco se fala. Às vezes tem esse ambiente italiano que todo mundo grita, que todo mundo resolve, passou aquilo, tá todo mundo bem. Já tem outros que é todo mundo fechado, né? Sim. Pode ser isso também? Uma dificuldade de ter crescido num ambiente assim? Com certeza, o ambiente influencia bastante na formação mesmo. Se nós temos famílias, pais que são mais extrovertidos, a tendência de nós sermos mais extrovertidos é maior. Pais, né? Quem teve a influência na nossa formação. Com certeza, isso influencia sim. Mas mesmo que tenha essa influência, nós podemos modificar essa influência. Dá para mudar isso então, ela pode colocar certeza. Esses sentimentos. Tem Com mais certeza. Ó, tem uma pergunta aqui do Rafael Ribeiro. Ele está perguntando se há alguma ação ou algo que está diretamente ligado à angústia. Desculpa, não entendi a pergunta. Ele está perguntando se há alguma ação ou algo que está diretamente ligado à angústia. Acho que ele quer saber o que causa angústia, né? Mas Sim. acho que também são vários fatores, né? Sim. Provavelmente, assim, a interpretação que ele está tendo diante do evento. Acontece o evento, nós podemos ver ele de uma maneira mais positiva ou de uma maneira mais negativa. Se a gente enxerga aquele evento como uma maneira negativa, provavelmente pode gerar angústia. Os pensamentos, principalmente os automáticos, que são aqueles bem rápidos, pode ser que seja difícil evitar a chegada deles. Mas o que é possível, quando eles chegam, a gente modificá-los, a gente interpretar, questionar esses pensamentos e, com isso, modificar os sentimentos. Então, pode ser que seja a interpretação a respeito de tal situação que ele está vivendo. A angústia é um sentimento de tristeza misturado com uma ansiedade de fuga. Então, às vezes, ele está angustiado porque ele quer fugir, sair de algum problema. Então, ele precisa entender o que é que está... Eu quero fugir do quê? Né? O que está acontecendo que eu quero fugir? E aí procurar resolver sistematicamente esse problema e não ficar mergulhado nele no que é a angústia e na melancolia dos sentimentos. A tendência é a gente procurar um enfrentamento e nunca a fuga. Né? Estou me sentindo angustiado, eu vou procurar identificar o que está me deixando angustiado. E resolver e buscar ajuda nesse sentido. Nós estamos falando muito das pessoas para baixo, né? O pessoal do mau humor. E quem é alegre demais também incomoda? Acho que até mais, né? Depende de quem, depende do olhar que a pessoa tem pela vida. Depende de como nós estamos. Exatamente. Né? Se eu sou uma pessoa mais irritada e uma pessoa sempre muito feliz, muito provavelmente que eu vou ficar irritado com ela, né? Mas a felicidade, a alegria, ela também contagia. E a tendência da alegria contagiar é muito maior porque nós temos a tendência de procurar mais as pessoas bem-humoradas, né? Nós vamos afastando das pessoas mal-humoradas e a gente está sempre em busca de quem vai nos fazer bem. Tendência de se afastar do mal e procurar o bom. Tanto que saiu um estudo esse ano de que na internet o que mais se compartilha são posts positivos, mais do que negativos. Então as pessoas elas querem se contagiar também de coisas boas e o Face está aí para provar isso. Legal. Vocês chegaram a dizer que muitas vezes o nosso próprio corpo começa a sinalizar, né? Vem uma dor de cabeça, uma dor nas costas, alguma coisa assim. De alguma maneira o corpo está gritando para te dizer que tem alguma coisa errada. Quem recebe essas emoções também, essa raiva, essa frustração, porque o do lado está angustiado, mas eu também estou compartilhando disso, o corpo do colega, do familiar, também
recebe essas energias Pode e ser fica que sim. sobrecarregado? Pode ser que sim. A gente vê, por exemplo, no caso da ansiedade. Uma ansiedade ou um estresse em excesso, eles liberam hormônios que não são tão positivos em excesso. Por exemplo, a adrenalina, o cortisol. Esses hormônios, a liberação deles, que era para a gente fugir, e se a gente está somente pensando que está em perigo, ou que tem algo ruim acontecendo, e a gente fica parado, provavelmente, em excesso, pode desencadear algum problema cardíaco, porque a adrenalina é para a gente simplesmente fugir também. E isso, além de ter uma questão hereditária, um ambiente em que, por exemplo, familiar, em que tem pessoas ansiosas, as chances de ter algum problema cardíaco ou qualquer outro problema de saúde pode ser que seja maior. Em ambientes assim de trabalho, em que a gente convive, mas não é aquela convivência como, às vezes, desde a família, que é a longo prazo, pode ser que tenha uma influência também. Pode ser que influencie. Quando eu vou conversar, por exemplo, com alguém que está muito irritado, a tendência é eu contrair o meu corpo, né? Então, minha frequência cardíaca pode aumentar, porque aquilo vai me causar uma ansiedade. E o corpo acaba sentindo também. Organismos em estresse profundo, por muito tempo, eles podem desenvolver uma coisa chamada desamparo aprendido. Que o ser ele começa a ficar passivo aquilo, então ele não busca nenhuma mudança, ele se torna passivo aquele sentimento negativo. Né? Então é por isso que a gente pode explicar que algumas pessoas não procuram ajuda, se conformam com aquilo e vão desenvolvendo vários sintomas corporais, porque aí o corpo fala. Né? E como que a pessoa pode perceber, né, que é hora de procurar essa ajuda, uma ajuda médica também, de repente? Sim, desculpa, pode falar. Pode falar. Quando a pessoa deve procurar uma ajuda, é isso? Como que ela pode perceber, né, que ela já chegou no limite, que ela precisa dessa ajuda? O nosso comportamento, ele começa a mostrar alguns sinais também. A gente pode ficar mais irritado, a atenção pode ficar prejudicada, a memória. Então, quando perceber que está fora, a insônia também é um sinal que pode apresentar, né, como um sinal de alerta. Alimentação, verdade. De repente procurar uma ajuda para fazer alguns exames, para investigar, para ver se de repente é uma questão, né, fisiológica ou se pode também ter alguma relação com estresse, com ansiedade ou com algum outro tipo de sentimento ou pensamento. Às vezes as pessoas esperam a dor, né? Chegar a dor para ir no médico, mas que nem ela falou, já são vários comportamentos que vão chegar antes da dor. Sono, alimentação. Então, por isso que a gente tem que estar sempre de olho. Entendi. Chegou uma pergunta aqui da Pamela Rodrigues. Como pode trabalhar essa ansiedade? Ela quer saber como que ela acha que ela pode tratar, né, essa ansiedade. No momento da ansiedade, o ideal é a respiração desacelerada, né? Essa descarga de adrenalina que o corpo recebe, através da respiração, nós conseguimos desacelerar a frequência cardíaca. Né? Uma respiração lenta. Isso o imediato, né? Isso para o comportamento imediato, que nos sentimos relaxados naquela situação. Porém, após isso, o enfrentamento, a consciência do que está acontecendo comigo, qual é o motivo de ter me causado tal ansiedade. Nós sabemos também, fora a questão, né, dos pensamentos, o envolvimento da psicologia, a gente sabe que uma vida, atividade física, uma boa alimentação, uma vida social bacana também, tudo isso pode ter influência no alívio e no controle da ansiedade. A ansiedade tem uma característica muito bioquímica e neuropsicológica de mudar, ter modificações no corpo, que seriam equivalentes a uma fuga, a sentir que você está tendo uma ameaça. Então você precisa entender o que é que você sente que está te ameaçando. Se é um problema, o que é. E aí entender como você pode resolver isso. A Janaína citou essa parte da respiração. O Alexandre Capro, que é um outro psicólogo que já esteve aqui no programa, ele deu um exemplo de que até mesmo na síndrome do pânico, se você conseguisse entender que de uma maneira de mandar para o seu cérebro a mensagem que era só você respirar de uma maneira mais pausada, mais calma, o coração ia desacelerando, aquela sensação de taquicardia ia passando.
Dá para trabalhar isso com o nosso cérebro, de fazer com que ele entenda que alguns momentos são causados por nós mesmos? A gente consegue, no dia a dia, quebrar o ciclo dessa ansiedade só com a respiração, mas fazer com que o nosso cérebro entenda, não é uma ansiedade real, não é um medo real, vamos respirar. Dá pra gente fazer esse trabalho no dia a dia? Com certeza, com certeza. A respiração é isso mesmo que a Janaína falou, né? Ela já dá uma tranquilizada, já desacelera o corpo daquela adrenalina, mas somente a respiração pode ser que não tenha só o efeito esperado, né? Só a respiração não é necessário pelas evidências científicas. Então a gente tem que sempre tentar mudar o foco daquela situação, analisar, interpretar os pensamentos, o que prova que eu estou em perigo, será que não é em relação ao meu medo, quais as provas eu tenho, o que tem a meu favor, sempre questionar e analisar. Sim, o que são crenças reais e o que são crenças irreais do fenômeno, né? Então, a partir do momento que eu separo o que pode ser uma fantasia, o que pode ser real, facilita para eu aprender a lidar com a minha ansiedade. Os exercícios de respiração, eles vão contribuir para o corpo, né? Para nos sentirmos relaxados. Mas é a mente que depois precisa ser trabalhada para que os eventos começam a diminuir. Me fala uma coisa, a gente falou muito dessa parte de deixar com que essas emoções contagiem, né? A gente tem mania de colocar a culpa no outro. Eu estava super bem, cheguei no meu ambiente de trabalho, mas fulano, culpa dele, meu mau humor. Olha só, ele estava mal-humorado. Mas a culpa também é nossa, né? Essas energias que influenciam muito mais porque a gente deixa do que porque fulano estava do nosso lado e trouxe ela para nós. Ninguém dá de bandeja. Toma, meu mau humor para você hoje. Nós é que também não blindamos, não nos protegemos e acabamos entrando nessa sintonia. A culpa é mais nossa do que do outro? Não sei se culpa, né? Mas eu costumo dizer assim, que não é o outro que me incomodou, eu que me senti incomodada com o outro. Eu posso acolher, eu posso, a partir do momento que eu tenho um autoconhecimento, eu posso compreender o que o outro pode estar passando, o que ele está querendo sinalizar com aquele comportamento. E isso facilita na interação, facilita inclusive para eu não permitir que o comportamento dele influencie o meu comportamento. E não levar para o pessoal. Não é porque o outro está daquele jeito que às vezes é comigo, ou por que, né, que eu estou absorvendo isso? Por que eu estou permitindo? Como eu estou também para aquela pessoa ter me afetado dessa forma? Exatamente, não se culpar, porque se responsabilizar pelo que está acontecendo. O que é do outro, é do outro. Né? O que é meu é separado daquilo que o outro projetou em mim. Meninas, nós já vamos estar encerrando o programa. Eu queria saber se vocês têm alguma mensagem para passar ao nosso internauta em relação de como ele pode tentar se ajudar ou até mesmo ajudar um familiar. O que vocês poderiam dizer aos nossos internautas em relação a essas emoções todas? Olha, eu gostaria de dizer assim, que esses momentos de nos sentimos incomodados, irritados, todos nós passamos por isso. Né? Que não cabe o julgamento, que não cabe a crítica, que inclusive para você ter uma harmonia nessa relação, compreendendo a situação, a posição do outro, que nós falamos o outro que está irritado, o outro que está me incomodando, mas em muitos momentos nós também irritamos alguém, incomodamos alguém, estamos estressados e deixamos alguém estressado. Então, todo mundo passa por isso. Não menospreze suas emoções, né? Antigamente era a cultura que nós deveríamos ser mais racionais e menos emocionais. Hoje em dia a gente sabe que a gente precisa delas para sobreviver. Então não menospreze, elas têm importância e faça que nem a nossa internauta disse, eu preciso me expressar as minhas emoções. Claro, Bruna, fica à vontade. Por exemplo, imagina a gente pedir para um daltônico ver a cor vermelha. É difícil a gente exigir, mesmo que nós explicamos, olha, o vermelho é igual a isso, tem luz de
tal forma. A gente não pode exigir que ele veja a cor vermelha, porque ele não sabe. O cérebro dele não tem esse funcionamento. E da mesma forma, com uma pessoa, às vezes, que está deprimida, que está ansiosa, o funcionamento cerebral dela está diferente do que de uma pessoa que não está daquela forma. Então é difícil a gente exigir que o outro pense da forma que a gente pensa, que sinta da forma que a gente sente, porque ele teve outros tipos de vivências, outros momentos. E para ele, às vezes, daquela forma é o melhor, diferente para nós. Então, se a gente exige muito que o outro mude, que o outro se comporte da forma que a gente acha melhor, pode entrar até no que eles falam de egocentrismo psicológico, que é você exigir o que o outro não tem o que proporcionar. Interessante o que a Bruna colocou, porque se eu tenho um comportamento, muito provavelmente é que o meu meio proporcionou esse comportamento, né? É um aprendizado. Então, se o outro tem um comportamento, uma postura inadequada, esse pré-conceito começa de você, né? Então, não sou eu que vou dizer isso é adequado, isso não é adequado, é de acordo com a sua referência, né? Então, muito provavelmente, o comportamento que ele manifesta é o comportamento que ele aprendeu. Então, não é porque ele quer incomodar, porque ele quer irritar, é porque é a forma que ele sabe se expressar, né? Ele acredita que, se de repente ele pode, um pai que chega na casa de um filho todo irritado e acaba incomodando o filho, é bacana o filho também pensar quem é essa pessoa, qual é a história dessa pessoa, né? O motivo dele estar desse jeito, e de repente ele tem a minha casa, o meu lugar, para poder realmente externalizar isso. É disso que ele precisa, né? Então eu ouço, eu vejo todo o teatro e apoio. É uma forma, a família contribui muito. Legal. Primeiro, eu gostaria de agradecer vocês por ter vindo aqui, compartilhar conosco todos esses conhecimentos e dizer para o nosso internauta, eu adoro o fato desse programa ser na sexta-feira, porque a gente sempre faz promessa para começar uma semana diferente, né? Então vamos aproveitar o final de semana, vamos fazer essa limpeza emocional, fazer esse equilíbrio, às vezes quebrar um mau humor com um abraço, com uma gargalhada, vamos mudar essa energia. É isso, pessoal. Semana que vem nós estaremos de volta e caso vocês tenham alguma sugestão de assunto para o programa, deixa aí no comentário para que a gente possa pensar e trazer especialistas para tirar a dúvida de vocês. Até lá!